Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu nos meus outros vídeos falei bastante sobre o Gênesis, né? Fui lendo alguns trechos do Gênesis. Pretendo continuar assim. Não sei exaurir o texto de Gênesis inteiro, porque isso é muito difícil, mas pretendo falar mais sobre mais algumas coisas ainda do Gênesis. Mas hoje estou vindo aqui gravar este vídeo sobre um outro assunto a pedidos, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre um trecho do Evangelho de Mateus. Bom, antes de ler o trecho que eu quero ler, eu quero falar sobre dois conceitos aqui que eu julgo serem importantes para que a gente possa entender o texto de uma forma mais adequada. E eu peço um pouquinho de perdão pelo barulho de fundo, porque está muito quente. Eu não estou conseguindo ficar no quarto com a janela fechada, sem o ar ligado. Então eu tive que ligar o ar-condicionado, porque senão não ia ter vídeo. Esse vídeo não ia sair, tá? Até, sei lá, abril, maio do ano que vem. Muito bem. Sobre as duas coisas que eu queria falar, que eu quero falar antes de ler o texto, a primeira delas é o autor bíblico de talvez todos os livros, não sei todos, que eu teria que pensar sobre isso, mas muitos. O autor bíblico, ele escolhe algumas informações que ele quer falar e ele deixa de falar algumas outras. Então, assim, isso não quer dizer que ele está omitindo nada, sendo desonesto, não. Simplesmente algumas informações vão ser mais relevantes para o que ele quer falar do que outras. Então, assim, vou citar um exemplo simples para a gente ficar na mesma ideia aqui. Em Gênesis 12, a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Abraão. Abraão, que foi um homem que teve filhos já depois que era idoso. O primeiro filho dele chamava-se Ismael, foi filho dele com uma serva dele. O segundo filho chamava-se Isaac. A Bíblia vai falar sobre os dois e vai falar sobre a descendência dos dois. Só que para o povo israelita, que era o povo que tinha uma aliança com Deus, do qual vieram os autores bíblicos, para este povo era mais importante saber sobre a história de Israel, que foi um dos filhos de Isaac, do que sobre a história dos ismaelitas, por diversas razões. Muito bem. Então, assim, a gente até sabe os nomes de alguns dos filhos de Ismael, que foi o filho mais velho de Abraão. A gente sabe de alguns príncipes ismaelitas, eles aparecem em alguns momentos no texto bíblico, só que a história bíblica, o texto bíblico, melhor dizendo, vai falar muito mais sobre o povo que vem de Isaac e Jacó, que foi filho dele, do que de Ismael, porque para a narrativa bíblica vai ser mais importante. Então, o autor bíblico, ele seleciona informações para colocar no texto e deixa algumas outras de fora, tá? Isso, assim, é uma coisa que existe, de fato existe. Então, assim, se a gente for aplicar essa ideia para os evangelhos, por exemplo, a gente pode dizer que foram feitas muito mais coisas do que as que os evangelistas relatam pra gente. Inclusive o apóstolo João fala isso. No finalzinho ali do evangelho dele, João, ele diz, olha, muito mais coisas, muitos outros milagres foram realizados por Cristo do que aqueles que estão aqui, porque se eu fosse colocar por escrito tudo que Jesus fez, não ia ter papel no mundo, enfim, não sei se era papel, né? Mas não ia ter papel no mundo, não ia ter pena para poder escrever muita coisa. Então a gente tem evidências de que os autores dos evangelhos também selecionaram algumas informações para colocar no texto e outras acabaram não entrando, tá bom? Não sei porque tinha que ser assim, mas é assim, beleza? Muito bem, essa era uma das duas coisas que eu queria falar. A outra coisa que eu quero falar é que essa divisão que a gente tem da Bíblia hoje, de capítulos e versículos, ela foi feita por um francês, se eu não me engano, no século 17 ou 16 depois de Cristo. Então até lá, os textos não tinham esses numerozinhos aqui. Então, assim, eram textos que eram lidos assim, direto. Então você pega lá as cartas de Paulo,
os próprios evangelhos, tal, não eram divididos da maneira como a gente tem hoje. A bem da verdade, algumas divisões até ficaram aparentemente muito boas. Por exemplo, o livro de Jonas. O livro de Jonas é dividido ali em 4 partes. E de fato, parece assim, Jonas capítulo 1 parece ser aquela parte mesmo. O 2 parece ser aquela parte, o 3 e o 4. Então a divisão ficou muito boa. Mas talvez não dê para dizer isso sobre todos os livros da Bíblia. E, inclusive, tem alguns versículos que parece que o editor dividiu o mesmo trecho no meio, tipo, se era para ser junto, mas não tá junto, enfim. Talvez não dê para dizer que essa divisão de versículos assim é a melhor de todas, tá? Muito bem, com essas duas coisas em mente, que são muito importantes, para pelo menos eu passar o meu ponto, eu quero passar aqui, vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 25. Essa divisão aí de capítulos, versículos, fica boa no sentido de que é mais fácil para a gente achar o texto que a gente quer, né? Isso realmente fica mais fácil. Então vamos abrir aí, na verdade, Mateus 11, versículo 28, versículo 28, que é o foco, né, do que eu quero falar aqui. Então isso é Jesus falando, tá? Isso é Jesus falando. Abre aspas aqui então para ele, Jesus falando. Eu vou usar a versão NVI, tá bom? Eu tava com a área nos últimos vídeos, mas esse daqui ficou mais fácil para mim usar essa outra Bíblia, tá? Então abre aspas, Jesus falando. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, a versão RC traz oprimidos, tá? Cansados e oprimidos. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem, então tem algumas coisas que a gente precisa entender aqui, se a gente quiser entender esse texto, né? Então, Jesus inicia falando, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Cansado por quê? E sobrecarregado com o quê? São perguntas boas de se fazer inicialmente. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês, ou sobre vós, o meu jugo e aprendam de mim. Então, tomem o meu jugo e aprendam de mim. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, então, provavelmente, no versículo 28 ali, quando a gente tem cansados e sobrecarregados, isso tem diretamente a ver com o jugo e o fardo que aparecem no versículo 30. É o que dá a entender. Agora, que jugo e que fardo são esses? Que jugo é esse? Que fardo é esse? Bom, só lendo aqui, não sei. Até porque a gente não leu os textos que vieram antes, o que é muito importante, tá? Depois aí, se você quiser ler, leia mesmo. Porque a gente simplesmente abriu a Bíblia e já está lendo o texto, né? Mas toda uma série de coisas que acontecem antes até a gente chegar aqui nesse ponto. O fato é que, se a gente continuar lendo, Mateus capítulo 12, versículo 1, lembrando que inicialmente o texto não tinha essa divisão, tá? A gente vê que acontece uma coisa muito interessante. O texto diz assim, naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele, Jesus, respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus homens estavam com fome? Entrou na casa de Deus, junto com seus companheiros, comeu os pães e tal. Eu não vou continuar lendo, porque os próximos argumentos de Jesus são bem complicados. Se eu for tentar explicar, eu vou precisar de muito tempo, e talvez eu não faça isso da forma correta, tá? Mas eu quero só puxar algo aqui pra gente ficar atento, que é o seguinte, a gente tem a fala de Jesus no capítulo 11, versículo 28 até o 30, falando sobre os que estão cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados, que levavam um jugo e um fardo. Jesus disse que o jugo dele era suave e o fardo era leve. Então, provavelmente aqueles que estavam ouvindo deviam ter um jugo duro, rígido, e um fardo pesado. Que jugo e que fardo eram esses? Não sei, mas
Como a gente está lendo assim, sem ter em mente de que é uma outra cena, então não tem nada a ver, né? Sem isso em mente, a gente deixa o texto falar, e o próprio texto, logo depois dessa fala de Cristo, ele vai introduzir uma cena nova muito interessante, que era um dia de sábado, e o sábado para os judeus na época era um dia de descanso, e os discípulos de Cristo estavam colhendo espigas, porque eles estavam com fome. Os fariseus veem isso, chegam para Jesus e falam bem assim: olha, seus discípulos estão trabalhando sábado. E aí Jesus vai responder algumas coisas para eles, mas a primeira coisa que Jesus fala é: não lestes o que está escrito? Ou seja, vamos às escrituras, vamos ver como é que está lá. E ele nem vai falar sobre a lei do sábado. Então por que eu estou trazendo isso aqui? E aí a gente precisa, né, de algumas informações, infelizmente, que não estão no texto bíblico. E eu acho que a informação mais relevante aqui é: os fariseus da época tinham 39 regras sobre como guardar o sábado. E essas 39 regras não estavam na Bíblia, não estavam escritas. Isso eram ensinamentos deles. Então assim, você não podia dar mais de 100 passos se fosse sábado. Você não podia fazer coisa tal se fosse sábado. Coisas que a Bíblia não dizia. Só que eles ensinavam ao povo. Então assim, cara, que jugo, que fardo é esse que Jesus fala no versículo 30 de Mateus 11? Não sei, mas logo em seguida a gente tem uma representação do que acontece, que são os fariseus, que eram aqueles que ensinavam ao povo, porque o povo, não eram só eles, tá? Mas o povo, a maioria do povo, não sabia ler. Então, porque eles tinham acesso à Bíblia, a Bíblia da época deles, né? Era o que eles ouviam, cara. Então eles ouviam o texto sendo lido e eles aprendiam com quem sabia ler e falava as coisas para eles. E os fariseus eram uns desses que ensinavam. Só que eles ensinavam coisas que não estavam no texto, que tornavam a vida dos judeus da época muito difíceis, cara, porque eram regras que eles impunham. E se hoje, para muitos cristãos, o fato de, às vezes, a pessoa peca e aí ela fica, tipo assim, transtornada, porque, ai meu Deus, pequei contra Deus e agora e tal, não sei o quê. Imagina para um judeu da época que não tinha em mente que Jesus Cristo veio para morrer por mim, para que os meus pecados fossem perdoados diante de Deus. Não tinha isso não, cara. Então, assim, o relacionamento deles com Deus, na mente deles, provavelmente, estava extremamente pautado pelo que eles faziam. Então, se eu procedi de maneira errada, irmão, que problemão, que problemão, que problemão. E os fariseus tornavam isso mais difícil ainda, porque além da lei ser difícil, os caras colocavam dezenas de regras a mais. Então imagina o fardo que devia ser para o judeu da época, cara, para seguir tudo aquilo, para cumprir tudo aquilo, porque senão o relacionamento com Deus estaria, enfim, prejudicado e tal. E Jesus está falando bem assim: olha, não, vocês que estão cansados e oprimidos, vocês que estão sobrecarregados com esse fardo, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O problema não era a lei, o problema era a interpretação da lei. Se é que dá para chamar disso, né? Porque tem muitas regras aí que foram criadas depois que não estão de forma nenhuma na lei, mas tudo bem. Pouco tempo depois, Jesus ele critica também a tradição farisaica que invalidava a escritura de Deus, lá em Mateus 15, um trecho muito interessante. Então, assim, uma coisa que eu aprendi recentemente, tá? Que é, cara, quando não estiver dando para entender o que o texto quer dizer, por alguma razão, deixa o próprio texto explicar. Dá um tempo a mais, deixa o texto falar. Então, assim, tudo bem, é uma fala de Cristo que termina, e depois a gente tem outra cena. Só que a gente não precisa, e talvez não deva, ler uma coisa separada da outra, completamente. E aí eu trago em mente de novo aquilo que eu falei: o autor bíblico, ele seleciona informações que ele quer colocar no texto. Então por que ele coloca essa fala de Cristo logo antes daquele fatídico episódio em que os discípulos dele foram colher espigas sábado e os fariseus chegaram? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Exegese é isso. Segundo tudo que eu tenho aprendido, né? Exegese é isso. Uma ciência e uma arte também. Por isso que não é fácil fazer. Mas
esse é o meu entendimento desse versículo aqui, desse trecho, né, na realidade. Eu não sei o que você já ouviu falar sobre isso. Ah, vinde a mim os que estáis cansados. Então você que trabalhou muito, você que está passando por uma situação difícil, tudo bem, não estou falando que você não vai encontrar nenhum tipo de amparo em Jesus porque você está vivendo. Não estou falando isso. Mas esse trecho aqui, ao que me parece, não está falando sobre isso. Está falando sobre esse legalismo farisaico aqui da época, que, cara, tornava impossível praticamente alguém ter algum tipo de relacionamento com Deus, tendo em mente que muitas coisas para eles provavelmente se pautavam pelo que eles faziam, de certo ou errado, entendeu? Então imagina o fardo, cara, imagina o fardo de você, Jesus amado, de você cumprir regras impossíveis para poder ter algum relacionamento com Deus. E Jesus quebra com isso. Jesus quebra com isso. Beleza? Gostou dessa maneira de interpretar esse trecho aqui? Achou legal? Acho que as pessoas têm que saber também. Então deixa o like aqui no vídeo, compartilha, beleza? E é isso. Deus abençoe, nos abençoe e me abençoe também, né? Pra eu não vir aqui falar besteira. Deus me livre de fazer isso. Mas se você acha que tem alguma coisa que eu não vi, que eu deixei passar, quer acrescentar alguma coisa, comente, fique à vontade. Um abraço.